Olá, bem-vindo, bem-vinda ao conteúdo bônus do Circuito Jornada Edu. E olha, ele é exclusivo para você que topou fazer parte dessa jornada conosco. Que bom ter você aqui. Eu sou Jones Brandão, para mim é sempre um prazer reunir gente boa para falar e fazer inovação em educação. E hoje não vai ser diferente. Vale lembrar, gente, que o Circuito Jornada Edu produziu conteúdos diversos ligados aos desafios da gestão escolar. Para conferir o que já rolou e acompanhar os próximos, acesse circuito.jornadaedu.com.br. Esse programa especial do Circuito é uma parceria da Agenda Edu e do EduPay com o LIVE, Laboratório Inteligência de Vida. O LIVE é o programa referência em educação socioemocional e com o LIVE as escolas têm desenvolvido uma educação socioemocional que forma os alunos e que leva os alunos a aprenderem mais sobre si, sobre o outro e sobre o mundo também. Isso é lindo de ver acontecendo. Hoje eu vou conversar com Caio Lobianco sobre saúde mental e adolescência. Onde estamos errando com jovens? Caio é o idealizador e CEO do LIVE, mestre em educação pela Universidade de Colômbia e pós-graduado em processos educacionais de Reggio Emília. Ele é palestrante convidado da Brasil Conference 2023 em Harvard, já teve 3 artigos publicados em um dos principais jornais do Brasil. Então, vamos bater esse papo com o Caio. Antes disso, roda a vinheta, produção. Que maravilha, vem para cá, Caio. Bom ter você aqui, bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença, a todos que nos assistem. Um prazer enorme estar aqui com você, falando sobre esse tema tão importante. Aliás, você tem feito uma jornada por aí a respeito desse tema e do que circunda esse tema, né? Além de liderar a visão no LIVE, você tem se envolvido e produzido muitos movimentos recentes. Conta para nós, o que você tem feito, o que você tem movimentado por aí? Eu penso que a gente fala muito sobre a saúde mental, sobre os transtornos e sobre a nossa situação enquanto escola, mas a gente fala pouco sobre quem é que está no meio de tudo isso, que é o adolescente, né? Do que sofrem os adolescentes e por que normalmente esse momento da vida é denominado como sendo um momento de crise. Então, acho que a gente está muito ainda com a cabeça focado na questão do transtorno e pouco pensando quem é que está por trás desse transtorno. Então, acho que essa jornada que eu venho trilhando junto ao LIVE é da gente parar para escutar, né, e refletir sobre quem é que está no centro de tudo isso, que são os alunos. Maravilha, isso é essencial. Aliás, se a gente puxar alguns dados, eu tenho aqui alguns que eu gostaria de compartilhar com todos. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2016 e 2021,
a taxa de suicídio aumentou 45% entre os adolescentes de 10 a 14 anos. Espantou? Então vem mais. Desde 2002, o Brasil registrou mais de 20 ataques de jovens às escolas. E a Anvisa divulgou que de 2009 a 2011, o consumo de Ritalina aumentou 75% na faixa de 6 a 16 anos. Assustador, né, Caio? E esse crescente aumento, né, de diagnósticos de transtornos mentais em adolescentes revelam algo que sempre teve aí, Caio, ou é fruto de um contexto recente? O que você atribui tudo isso? Eu acho que é uma mistura das duas coisas, entendeu, Jones? Eu acho que, por um lado, hoje se fala mais sobre saúde mental, né? Acho que tem um espaço para que diagnósticos que antes não eram feitos agora se coloquem. Eu acho que tem o tema saúde mental deixa de ser um certo tabu. Então, por um lado, são muitas coisas que já existiam, aparecem, mas elas já existiam. Por outro lado, a gente vive um momento contemporâneo que é um momento mais desafiador para esse adolescente. Eu costumo dizer que se já era difícil ser adolescente há 20, 30, 40 anos atrás, porque a passagem pela adolescência sempre é um momento de dificuldade, né? Não necessariamente de sofrimento, mas de dificuldade. Se já era difícil ser adolescente há 20, 30 anos atrás, hoje, ser adolescente é muito mais difícil, né? Você passar pela adolescência numa sociedade, por exemplo, como a sociedade brasileira, em que o jovem passa 14 horas por dia conectado às mídias sociais, né, ao celular, isso revela uma outra dificuldade. E também outros aspectos que tornam, né, essa passagem pela adolescência um momento mais desafiador atualmente. Então, acho que, por um lado, né, esse sofrimento já estava presente. Por outro lado, existem aspectos que tornam essa passagem pela adolescência mais desafiadora hoje em dia. Cara, muito interessante. E é o adolescente do agora, não é o adolescente de antes. Porque eu acho que muitas vezes a tendência é dizer que a adolescência parece ser uma entidade que não tem contexto. Então, muitas vezes eu já escutei sobre adolescente, eu fico perguntando, mas adolescente de que década, de que era essa pessoa está falando, né? Então, é interessante dar esse contexto. Esse ponto que você está colocando é um ponto importante, porque a adolescência ela é um conceito social, um conceito construído, né? A adolescência não existe na natureza. Eu não falo do gato adolescente ou da vaca adolescente, né? Por ser um conceito criado, né? Eu dependo de elementos sociais, religiosos, simbólicos, né? E isso coloca uma questão muito importante, que a gente não pode falar de uma adolescência, a gente tem que falar de adolescências. A adolescência no interior ou numa comunidade no Rio de Janeiro é diferente da adolescência em Morumbi, em São Paulo. Né? A adolescência de hoje é diferente da adolescência de 20 anos atrás. A adolescência de uma sociedade ocidental é diferente de uma adolescência numa sociedade oriental. Então, isso é muito importante para a gente não achar que até os fenômenos que a gente vai discutir aqui se aplicam necessariamente a todos os adolescentes. Até porque uma das grandes questões que eu coloco ao falar da adolescência é de uma dificuldade que a gente tem como adulto e como sistema escolar de escutar esse adolescente, de entender o que está por detrás da situação, né? Então, é muito importante que a gente fale da adolescência como esse período, como um fenômeno, enfim, e todas as características que a gente entende como comuns, mas é importante que a gente se atente que não existe uma adolescência, existem adolescenciais. Sobre essa coisa da escuta, tem um fenômeno que de vez em quando eu converso com gestores e alguns parecem se atentarem para isso naquele momento, que é assim, qual é o outro nicho de negócio que tem o seu cliente final, seu usuário final, dentro do seu prédio todos os dias, ou pelo menos 200 dias do ano? Escola
Nenhum outro nicho de mercado tem o seu usuário final consigo, dentro do seu prédio, sob a sua custódia, vamos dizer assim, 200 dias do ano. Então, isso significa o quê? Que a escola, vamos falar aqui de contexto de escola, deveria ser a que mais entende desse adolescente, dessa criança, desse jovem. E, às vezes, muitas vezes, não é bem isso que a gente vê. Eu acho que sim, tem um trabalho que a gente pode fazer de entender um pouco mais da adolescência, mas eu acho que o que falta e o que está no cerne da questão da crise na adolescência é porque, mais do que a gente saber sobre a adolescência, a gente deveria aprender como saber com o adolescente. Isso que é toda a questão, porque uma das... E aí está a escuta, né? E aí o que pressupõe isso é a escuta. E aí entra a escuta, porque justamente acho que uma das coisas que eu vejo que estão mais... que a gente precisa mais repensar é a forma como a gente lida com esse adolescente, a posição do adulto em relação a esse adolescente. Então, pensar que mais do que entender sobre esse adolescente, porque a gente não entende tanto sobre esse adolescente, e justamente porque como a gente estava trabalhando, essa adolescência está em completa transformação, né? Essa adolescência muda o tempo inteiro, o que a gente tem que criar é esse entendimento da necessidade da gente aprender com esse adolescente, junto com o adolescente. Porque não necessariamente a gente tem todas as respostas em relação a eles, nem todas as respostas para dar a eles, mas isso se trata de uma posição do adulto em relação a esse adolescente. Maravilha. Quando a gente se depara com esse volume de dados que eu trouxe há pouco, né, e com toda essa análise que você faz agora, talvez uma próxima pergunta seria: o que estamos fazendo para responder a toda essa realidade? Do ponto de vista de políticas públicas, da escola, das famílias, como é que se avalia os movimentos dessa sociedade moderna, atual, frente a esses desafios do ser adolescente? Eu acho que a gente está fazendo muita coisa. Eu me questiono se o que a gente está fazendo é a maneira certa ou se não deveriam existir outros caminhos possíveis no que a gente está fazendo. Porque o que a gente está fazendo diante de do sofrimento na adolescência? A gente está diagnosticando, né? Então a gente tem um excesso de diagnósticos gigante hoje. A gente visita escolas, você visita escolas também o tempo inteiro, a gente vê que cada vez mais as escolas têm que lidar com quase 2/3 ou mais de 1/3 da comunidade escolar com algum tipo de diagnóstico. A gente está medicalizando, né, medicando em um excesso de medicação. Isso faz com que laboratórios tenham o estoque de Ritalina, por exemplo, no Brasil, acabe, né? E, de certa forma, isso não está melhorando a situação, né? O Christian Dunker, professor da USP, ele traz muito isso em uma das entrevistas com ele, em que ele diz: os Estados Unidos investem bilhões de dólares todos os anos na indústria de farmacologia, nos manuais diagnósticos, e mesmo assim, os índices de depressão, de suicídio, os índices de internação não melhoram, né? Então, assim, a forma como a gente tem encarado essa situação me preocupa. Isso não significa que o diagnóstico muitas vezes é super importante, né? E às vezes traz à luz, né, uma coisa que não se sabia sobre aquela criança e aquele jovem, dá a oportunidade de alguma coisa ser feita em relação a isso, né? De algum tipo de tratamento. Assim como o uso de medicamentos também é fundamental em alguns casos, mas o que se trata hoje é de um excesso, né? Não só de um excesso na quantidade, né? Mas um excesso de foco também. Então, hoje, a gente fala do diagnóstico antes de falar sobre o adolescente, como se aquele adolescente se resumisse àquele diagnóstico. Então, eu acho que hoje tem muitas coisas sendo feitas em relação a isso, mas o que mais precisa ser feito, que é a criação de espaços de escuta e de fala,
que é o 1 a 1, que é o caso a caso, que é entender o que se passa por trás daquela situação, né? Que é entender qual que é a relação daquele aluno com aquele diagnóstico, ou com aquela dificuldade, ou com aquele sofrimento. E isso eu acho que a gente ainda tem muito caminho a percorrer. Essencial. Interessante que eu acho que em 2 ou 3 momentos aqui na sua fala, você se refere a essa ideia do adolescente enquanto sujeito, né? Que está por trás de tudo isso. Inclusive, em um dos artigos que você escreveu para o Globo, você usa essa frase: por trás de um diagnóstico há sempre um sujeito. Vamos falar desse sujeito ainda mais agora, talvez dar um zoom aqui, né? Desse sujeito adolescente, né? Quem é esse adolescente que está envolvido em meio a tantos transtornos mentais? Quem é esse adolescente dos anos 20 do século 21? Será que você conseguiria trazer esse perfil? Bom, esse adolescente, como eu comecei a falar, primeiro é um adolescente que está imerso nas mídias sociais, né? Então, o jovem brasileiro passa em média 14 horas por dia conectado às redes sociais, né? Então, é um jovem que é completamente impactado por essa questão da imagem, que é muito relevante nas mídias sociais, principalmente as meninas, né, por conta de toda a desvalorização da mulher na sociedade, ainda existe esse entendimento de que a imagem da mulher é uma das coisas que mais contaria para o seu sucesso. Então, isso afeta a adolescência de uma forma surreal, né? Mas esse adolescente, acima de tudo, ele é um sujeito que ele está numa fase de entre dois. Ele não é nem criança nem adulto, né? Quando a gente é criança, a gente já sabe as coisas mais ou menos que são esperadas da gente, né? Mamãe fala, repete mamãe, a gente repete mamãe, enfim. Quando nós nos tornamos adultos, a gente também sabe que a sociedade espera da gente. A gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar as contas, construir uma família, enfim. O problema é que quando você é adolescente, você está na adolescência, a sociedade, muitas vezes, ela dá informações em direções opostas. Em determinados momentos, a gente vira para esse adolescente e fala: você não é mais criança para estar fazendo isso. Logo depois, esse adolescente pede alguma coisa para a gente, ou quer ir sozinho para uma festa, ou quer tomar as suas próprias decisões, e a gente vira e fala: não, você ainda não é adulto para estar pedindo isso ou para estar fazendo isso. Então, o adolescente, ele é um sujeito que está numa situação difícil, que é uma situação de ausência de lugar. Ele já está num lugar que é meio que a ausência de lugar, porque não é nem isso nem aquilo, é o nem, né? Soma-se a isso o fato do adolescente estar tendo que responder perguntas que são perguntas muito constitutivas. Quem eu sou? Qual é a minha relação com a minha família? Qual é a minha relação com a religião? Qual é a minha relação com aquele outro, daquela outra família que tem valores diferentes dos meus, que é diferente de mim? Como que eu me relaciono com aquele coleguinha da turma que não gosta de mim, ou que gosta de coisas diferentes de mim? Como que eu vou reagir em determinadas situações? Como que eu me coloco em situações de bullying na escola, né? Quem eu sou na hora que acontece uma determinada violência na escola? Eu sou aquele que fico a favor, fico contra, fico calado, levo para a coordenação o que aconteceu, brigo, não brigo. Então, esse é um momento que esse adolescente se depara com perguntas que são perguntas muito cruciais e muito importantes. Perguntas que eu digo, perguntas que eu costumo dizer que são perguntas que constituem aquele sujeito. Então, em meio a esse período, que é esse período de neném, esse período de transição, nesse período que esse adolescente vai ter que responder a todas essas perguntas, e que na contemporaneidade também essa sociedade não dá muitas respostas para esse adolescente. Então, justamente nesse momento de um turbilhão de perguntas, a sociedade não necessariamente oferece uma resposta para esse adolescente e diz: vá por aqui, agora você se torna adulto, aqui é o caminho. Então, o adolescente ele está nesse mundo muito de extrema valorização da imagem, num mundo de transição entre infância e adulto, que é um período que se estende muito,
porque antigamente a adolescência era um período de transição rápido, curto. Agora você pode ficar adolescente até 35 anos de idade, entendeu? E tendo que responder a perguntas muito importantes e cruciais. Você traz luz a um cenário que, até mesmo para casos de pais que estão nos assistindo ou responsáveis de uma forma geral por adolescentes, talvez tragam luz a esse entendimento desse sujeito, desse indivíduo que está ali dentro da casa, dentro da sala de aula, que está na escola e que muitas vezes a gente percebe no atacado, mas não percebe no varejo, não percebe como ser único que eles são. Então, adorei essa percepção bastante descritiva que você traz. E aí isso nos lança um desafio, que é olhar o adolescente de perto. E ao olhar esse adolescente de perto, nós, escola, família, sociedade, nós seremos capazes de perceber para além da violência e até das reações adversas que eles muitas vezes causam, né? Aí nós vamos encontrar... Desculpa, Jônio, só queria comentar uma coisa, que esse ponto que você falou é importante, porque em educação, muitas vezes, a gente tende a querer achar o caminho mais fácil, o caminho mais curto, né? Então, sim, assim, se acontece bullying, eu quero saber o que eu faço quando acontece bullying. Muita gente me fala assim, como lidar com o bullying? E é para resolver de todo tipo de bullying, né? Exato. E aí só tem uma coisa que dá para fazer quando existe um bullying na escola, é você entender o que aconteceu. É o caso a caso. Se você vai ter com quem aconteceu? Quem aconteceu, o que está por trás daquilo, qual é a história daquele aluno, qual é a relação daquele aluno com outro aluno, com o que se passa naquela família. Não tem como fugir disso, entendeu? E essa é a dificuldade da educação, de estar na educação, né? O Freud já falava que estar na educação é estar no mal-estar, envolve um determinado mal-estar estar na educação, porque a gente tem uma sala de 40 alunos, nós somos gestores de uma escola com 1.000, 2.000, 400, que seja, alunos, e por mais que a gente esteja num espaço público e coletivo, a gente vai ter que, de certa forma, ter alguma responsabilidade também pelo individual e um olhar individual. E aí tem um grande desafio, porque, de fato, o pensamento do coletivo, né, de novo vou usar essa palavra, do atacado, né, então a gente quer lidar na escola com processos que resolvam tudo para todos. E essas questões sobre as emoções, o que sentem, as dores, o bullying, para referendar uma prática aí que é sempre um desafio na escola, tem que ser visto de perto. Aí nós vamos, quando a gente olha de perto, Caio, talvez a gente encontre ali o sujeito com sua dor, com seus dilemas, medos, lutas interiores. E aí talvez a pergunta é: o que fazer quando eu, pai, e aí eu vou me colocar nesta pergunta, no meu lugar, literalmente, de fala e de vivência, porque sou pai de um adolescente também. Então, quando a gente olha de perto e percebe aquele indivíduo que, num dado momento, nos deu até raiva, né, pelas coisas que fez, pelas falas que teve, pelas reações que teve, a gente fica indignado. Como é possível ele dizer isso? Como é possível ela falar aquilo? Como é possível fazer isso? Nunca imaginei que um filho meu fosse fazer tal coisa, né? Mas aí, quando a gente decide olhar de perto, a gente percebe quase que aquele bichinho aflito, perdido, desesperado. E aí? O que eu faço? Bom, primeiro a gente tem que entender que estar na adolescência, como eu estava falando, é um desafio, né? Esse entendimento por si só já nos coloca em alguma outra posição em relação a isso, porque é muito comum a gente deslegitimar, né, ou diminuir o sofrimento do adolescente. Isso passa. Isso é só um aborrecente, isso é a crise da adolescência. Então é comum a gente fazer isso. A gente faz isso com criança também, né? Criança chega chorando porque o sorvete caiu, a gente fala: pô, tá chorando só por causa de um sorvete, toma aqui outro, acabou. Como se esse sorvete não fosse para ela tudo na vida naquele momento, entendeu? Então, primeiro, tem um passo da gente entender que é difícil, né? E que isso já é um bom caminho andado, né? Um outro
um outro ponto importante é entender que não necessariamente aquele jovem, né, aquele adolescente vai reagir às coisas da mesma forma como você reagiu. Uhum. Tem muito adulto que vira e fala assim, na minha época, né, é o que a gente escuta muito. Não Se fosse interessa. o meu pai, lidava dessa forma. Minha mãe fez assim comigo. Exatamente. Agora, o que fazer, né? O que fazer é uma pergunta muito difícil, porque justamente vai depender do caso a caso, né? O que a gente não pode deixar que aconteça é que são algumas coisas. Primeiro, a gente não pode deixar com que os espaços que existem de fala para esse adolescente sejam aniquilados, né? Uhum. Então, é muito importante que a gente crie espaços de escuta e de fala com esse adolescente na família, na escola e na sociedade como um todo. Porque boa parte dos casos que a gente vê de violência com outro e consigo mesmo, muitas vezes vem como ações, né? Como pedidos de ajuda ou como apelos que já não podem ser feitos por meio da fala. E aí extravasa. Quando você não tem mais o recurso à fala, esse sofrimento ele tem que sair de alguma forma, né? Ou esse pedido de ajuda, ou esse apelo tem que escapar de alguma forma. Então, uma coisa que eu sempre falo para os pais, né, é que enquanto o filho está falando, agradeça, porque se você escuta alguma coisa, tem algo que possa ser feito em relação àquilo. Né? A gente tem que acreditar numa certa relação nossa, numa certa transferência nossa com os adolescentes. Isso é fundamental. Então, acho que esse é um ponto importante de uma coisa que a gente tem que fazer. Quais são esses espaços, né? De escuta de fala. Um outro ponto que a gente tem que entender é quem são esses adultos de confiança desse adolescente, desse jovem. Porque muitas vezes o jovem não se abre ou não fala com o pai, com a mãe, ou com a família direta, vamos dizer assim. Mas ele tem outros adultos de confiança, né? Às vezes ele vai falar com um professor, vai falar com um tio, vai falar com um primo mais velho, né? Então é importante a gente ter entendimento de qual que é a nossa rede de apoio, né, em relação a esse adolescente. Porque muitas vezes ele não vai falar comigo, mas vai falar com outra pessoa. Então isso é importante a gente entender também. Um outro ponto importante é repensar qual que é a nossa posição em relação a esse adolescente. Porque muitos adultos, muitos pais, muitas famílias ainda insistem em se manter numa posição em relação a esse adulto, que é uma posição autoritária, no sentido de eu sei o que é melhor para você sempre. É importante a gente distinguir autoridade de autoritarismo nesse ponto. Então, o fato de eu estabelecer limites para o meu filho, o fato de eu estabelecer regras que são fundamentais, boa parte do que a gente está vivendo aqui hoje é uma falta de uma autoridade para esse jovem, de uma autoridade simbólica, de alguém que diga alguma coisa para esse jovem, né? Mas uma coisa é eu ser uma autoridade para esse jovem, eu dizer alguma coisa, estabelecer regras, né? Outra coisa é eu insistir no fato de que eu tenho todas as respostas, que eu tenho certeza que essas regras vão se manter para o resto da vida, né? De eu não me colocar numa posição, às vezes, também de erro, às vezes de vulnerabilidade, porque muitas vezes o que o jovem precisa é de uma autoridade, mas não é de qualquer autoridade. É de uma autoridade que eu chamo de uma autoridade dividida. É uma autoridade que erra, é uma autoridade que às vezes não sabe, é uma autoridade que às vezes também vai descobrir junto com esse jovem o que é melhor com ele, que era o que a gente estava falando no início dessa conversa, né?
E não uma autoridade que vai dizer é isso e ponto, acabou, não quero saber o que você tem a dizer sobre isso, eu tenho todas as respostas para você, eu sei o que é melhor para você e está aqui, entendeu? Então, eu acho que humanizar essa autoridade, né? Tornar ela acessível, né? é uma autoridade que crie limite para o jovem, mas que não limite o jovem. Porque determinar limites não é necessariamente limitar esse jovem. Como que você pode estabelecer limites também a partir da escuta, né? Porque eu posso escutar e mesmo assim não acatar. Escutar não significa acatar, não significa ser uma educação permissiva, né? Totalmente. Acho que colocar limites é fundamental. Mas como estabelecer limites de uma forma que eu também inclua esse jovem? Que ele se sinta incluído, que ele se sinta pertencente, e não simplesmente colocar um limite que feche, que limite ele, né? E questionar não é anular, né? Porque muitos pais, às vezes, professores também, se sentem anulados diante de um questionamento. O professor, ele não foi ensinado a escutar, o professor foi ensinado a falar, né? Então, Elisama fala muito isso, né? A dificuldade que é a gente escutar o outro, né? Porque muitas vezes, quando você escuta o sofrimento do outro, é muito difícil você sustentar aquilo, você já fica querendo dar uma resposta, você já fica querendo dar uma solução, você já fica querendo dar vai fazer yoga, faz meditação, toma esse remedinho daqui, entendeu? Toma esse diagnóstico, porque tudo isso dá um conforto. A mãe que chega, né? Ó, meu filho está aqui, ele tem TDAH. O cuidado que a gente tem que ter é que, tudo bem, ele pode ter TDAH, enfim, o diagnóstico que seja, o transtorno que seja, mas isso não nos tira a responsabilidade com aquele adolescente. Porque muitas vezes a gente se respalda no transtorno, a gente fala assim, nossa, ainda bem que ele tem TDAH, achei que o problema era comigo. Como se, né, o transtorno não envolvesse esse adolescente, não envolvesse essa família, entendeu? O transtorno não dissesse sobre ela também. Não dissesse sobre ela também, como se ela não tivesse implicada no próprio transtorno, entendeu? Então, a questão aqui não é falar que a farmacologia não é importante, que a medicina não é importante, não é nada disso. Tudo isso é fundamental, mas a gente não pode deixar com que isso tire o verdadeiro olhar de quem são os agentes envolvidos ali, né? Perfeito. É isso. E aí, para os pais que estejam nos ouvindo, eu compartilho um feito que, diante de um desses momentos de olhar de perto a minha adolescente, foi interessante que um abraço e uma afirmação apenas de eu estou aqui, filha, eu estou com você. Foi uma porta, né? Abriu uma porta de fala. Apenas isso, né? Então, de vez em quando, o que você, pai, mãe, responsável, precisa fazer é dar um abraço e diz que pode contar com você, né? Mais do que despejar um monte de conceitos, um monte de regras, né? Para tentar limitar, como você falou, mas isso é preocupante. Caio, ou apenas até escutar, porque muitas vezes o que os jovens precisam é de alguém ali para escutar, entendeu? É isso. Sem ter que precisar fazer alguma coisa. Escuta isso, né? Sem saber, porque outros. Ainda tem isso. Pô, eu tenho medo de conversar com a minha filha adolescente porque eu não sei o que responder para ela quando ela me pergunta algo. Aí eu perguntei para ela, mas você já pensou em responder para ela que você não sabe a resposta? Né? É impressionante como Seja não honesto. está dentro da possibilidade dessa mãe dizer para a filha que ela também não sabe a resposta. Ela não tem a resposta, ela não sabe o caminho, entendeu? É isso que eu estou falando de aprender de se colocar ao lado desse adolescente, né? É possível estabelecer limites e ser uma autoridade aprendendo estando aberto à escuta, né? Não tendo todas as respostas. Maravilha. Caio, no seu artigo também para o Globo, você citou a Hannah Arendt,
dizendo que a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos responsabilidade por ele. Achei isso belíssimo. Eu acredito que o LIVE tem sido um agente apoiador e equipador para educadores e famílias que amam o mundo o bastante para se responsabilizar por estudantes e por seus filhos. Agora, quais têm sido os impactos experienciados nas escolas quando o LIVE chega, hein? Bom, toda a conversa que a gente permeou até agora, né, ela parte dessa importância de criar esses espaços de escuta e de fala, né? Uma das formas que a gente tem de lidar com as nossas emoções, de lidar com o nosso sofrimento, é falando sobre eles. Então, o LIVE trabalha essa possibilidade de você falar sobre o que você está sentindo desde cedo, de você poder nomear, né? De você criar espaços com menos julgamento e com mais que o aluno se sinta seguro em poder se expressar, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. Esse trabalho ele precisa para a gente deixar isso na mão de um professor que faz um trabalho pontual em um determinado ano, se a gente saber qual é a continuidade disso, né? O que a gente percebe muito no LIVE, né, em termos de impacto, é uma comunidade que entende que ela consegue resolver os seus próprios conflitos. Então, muitas vezes, eu já dei aula de LIVE durante muitos anos na minha vida, e era muito interessante ver como que os adolescentes viravam para mim e falavam: Caio, a gente precisa de uma aula de LIVE agora. Porque eles entendiam nesse espaço a possibilidade de uma resolução de conflito, né? Eu costumo dizer que os jovens, a criança passa anos na sua vida dentro da escola sem conhecer muitas vezes quem é que está senta do lado dela. Então, o LIVE promove isso um pouco, porque eu muitas vezes faço a violência contra alguém que eu não conheço. A partir do momento que você faz com que essas pessoas minimamente se conheçam, se sintam minimamente vulneráveis junto às outras, né? Abra um pouco a sua vulnerabilidade, você diminui a possibilidade de violência dentro daquele espaço, né? Então, eu acho que o LIVE promove é uma melhora do clima escolar, uma diminuição dos índices de violência com o outro, consigo mesmo, dentro daquele espaço escolar, mas principalmente o LIVE capacita esses professores para que eles consigam escutar, fazer essa escuta, né? Maravilha. Bom, quando a gente vai para o dia a dia na escola, a gente tem que lidar com o aspecto curricular. E o volume de conteúdo no currículo brasileiro é um dos maiores do mundo. E ter que dar conta desse volume é um ponto de estresse para muitos professores, né, que desejam até ter mais tempo para focar em desenvolvimento de competências essenciais, né, na educação mais integral. Agora, como é que você percebe esse dilema, né, frente a toda essa realidade de transtornos que a gente está vivendo? Você acha que tem um impacto aí, desse volume de conteúdo gerando estresse nos adolescentes? Com certeza tem uma questão do tempo, né? Hoje, o adolescente, a criança, ela já não tem mais tempo. Então, ela sai de uma aula, vai para outra, não sei o quê, depois vai para... Então, esse tempo, ele obviamente tem essa falta de tempo, esse tempo muito curto, né, de apreciação, esse tempo muito curto de experiência, né? É muito complicado para a situação que a gente tem hoje em dia, né? E uma outra questão importante em relação a isso é que tem esse entendimento em educação de que o cognitivo está separado do socioemocional e essas coisas não estão separadas. Muitas vezes, o aluno que não aprende matemática, que não aprende português, ele tem uma outra dificuldade que a solução não passa por ter mais aula de matemática e mais aula de português. Está em como que ele enfrenta as dificuldades, está em como que ele encara aquela disciplina, está na relação dele com aquele professor. Então, a escola tem que passar a entender esse adolescente, esse jovem, essa criança, de uma maneira integral. E quando a escola passar a entender esse adolescente, essa criança de uma maneira integral, aí
para que comecem a serem trabalhadas outras questões que fogem do conteúdo tradicional e acadêmico. Maravilha, esse é um ponto essencial. A perspectiva da educação integral precisa ser mais falada, mais debatida e mais vivida. E eu acho que é aí que faz toda a diferença pensar num programa socioemocional ocupando, né, mais os espaços e as escutas. Maravilhoso. Caio, a gente está chegando no final desse papo, mas eu queria pedir um favor aqui para você. Pensa nos professores e gestores que se importam e que talvez não estejam conseguindo fazer esse olhar de perto, esse se importar com os sentimentos. O que você dá aí de esperança, de consolo para esses educadores? Acho que a frase que você trouxe da Hannah é muito boa, porque ela fala um pouco sobre isso, né? Não é fácil trabalhar com educação, né? E a gente sabe que as condições não são as melhores possíveis, né? Que a gente poderia ter condições muito melhores de trabalho, mas isso não nos tira a responsabilidade diante do que a gente escuta e o que a gente vê. Esse é o nosso trabalho. Em tudo que a gente escuta e o que a gente vê na nossa escola nos torna, de certa forma, responsáveis. A boa notícia é que a gente não é os únicos responsáveis. Então, é papel nosso compartilhar essa responsabilidade, né? Mas eu acho que a esperança, né, tá nisso, tá em acreditar nos laços que a gente pode construir com cada um desses adolescentes, nos laços que cada um de nós, não só o diretor, não só o coordenador, mas a pessoa que trabalha na cantina, a pessoa que está na entrada da escola, né? A gente tem que resgatar a possibilidade de reestabelecer, acreditar, né? E apostar nos laços que são construídos a cada um, a cada pessoa nas nossas instituições e nas nossas escolas. Então, acho que é tudo que a gente tem hoje, o que a gente pode fazer é isso, é apostar nesses laços e nessas transferências que a gente cria com esses alunos e com esses outros profissionais e com os outros professores. Educação socioemocional, saúde mental só se faz em rede, né? Tá dado o recado. Caio, para conhecer o Live, quem está nos ouvindo vai onde? Eu Live. Vou deixar aqui uma das sugestões. A gente está em todos os canais, a gente tem o nosso site, a gente tem o nosso Instagram. Procura lá, Laboratório Inteligência de Vida. Mas fica aqui a minha sugestão para um desses canais que a gente acabou de lançar, que é o nosso podcast. O podcast se chama Sinto Que Lá Vem História, está no Spotify. Adorei. É um podcast que a cada episódio a gente traz um novo tema junto com um novo especialista e está fazendo o maior sucesso, acho que vocês vão gostar. E é um podcast que vai apontar o dedo e colocar o dedo na ferida, entendeu? E acho que trazer um pouco questionamentos do que a gente do que a gente está vivendo hoje em dia no mundo da educação e na vida. Maravilha. A gente vai deixar o descritivo também aqui embaixo do vídeo, tanto o link do site quanto o link direto para o podcast também. Caio, muito obrigado por fazer parte do Circuito Jornada Edu e trazer tantas inquietações, mas também tanta luz a um assunto que é tão denso e tão desafiador. Bom ter você aqui, viu? Obrigado, Jonas. Foi um prazer, muito bom discutir esse tema com você. Espero que todos aí que tenham nos assistindo tenham gostado. Valeu, Caio. Abração. Tchau, tchau. É isso, gente. Chegamos aqui ao final desse papo. A Agenda Edu sabe que a jornada educacional é cheia de desafios. Esses desafios são sobre o fazer, sobre o gerir, mas também sobre o sentir. Por isso, oferece um super app que permite você criar seu próprio hub de soluções integrando aplicativos parceiros, contando ainda com o EduPay, que é a primeira carteira digital da educação no Brasil. Para conhecer o nosso super app e experimentar na sua escola, é só escanear o QR Code e preencher com seus dados. Nós também vamos deixar um link na descrição do vídeo aqui embaixo para você clicar e ir direto para a página. Chegamos ao final dessa parada especialíssima do Circuito Jornada Edu. Essa conversa sobre saúde mental e adolescência ficará disponível na página do Circuito Jornada Edu para que você possa rever, mas também compartilhar com seus companheiros de jornada educacional.
Para saber mais sobre a programação completa do Circuito Jornada Edu, acesse circuito.jornadaedu.com.br. Acesse e compartilhe. Eu sou Jones Brandão e esse foi mais um conteúdo bônus do Circuito Jornada Edu. Até o próximo.